gostaria de convidá-los a abrirem a Epístola aos Coríntios. Capítulo de número 10. Eu estou preparando algumas reflexões sobre trabalho. Trabalho, reino de Deus, engajamento no trabalho, mas não estão prontas. Mas já tenho a literatura, estou lendo, e tem coisa boa em termos de reflexão que devemos fazer sobre trabalho, profissão, reino, economia, política, mas espero concluir dentro em breve. Reflexão dessa manhã, que tem ali o cuidado, os alertas de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13, devem nos fazer refletir sobre isso. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça comigo neste momento e pudesse pedir a Deus para deixar o seu coração aberto para a palavra. Fala assim: Deus, eu preciso muito ouvir isso como palavra de Deus, como os irmãos de Tessalônica, como palavra de Deus. Tá bom? Senhor, nós somos gratos pela manhã que tivemos até agora. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, bendizemos o Senhor que nos dá palavra, que nos dá ensino. E te pedimos que nessa manhã, nesses breves minutos, muito poucos minutos, o Senhor faça uma grande obra de advertência e cuidado nos nossos corações. Que ao ler a palavra de Deus, nenhum de nós, Senhor, pense que é para o outro. Se o Senhor está trazendo para mim e para eles, é para nós. Não é para outros, é para nós. Nos ajude a compreender essas advertências. Em nome de Jesus, amém. Palavra de Deus, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Toda a igreja, verso 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém. Eu gostaria de pensar com os irmãos que o apóstolo Paulo está num momento crucial da carta. A carta está em um ponto onde ele já foi bastante duro com coisas sobre as quais a igreja de Corinto parecia não estar dando atenção. Os irmãos lembram de orgulho, estudamos a carta. Os irmãos lembram de desprezo ao evangelho em favorecimento à sabedoria humana. Os irmãos lembram de imoralidade tal que, e aí ele usa exemplos, imoralidade tal. E agora, aqui no meio, ele vai trabalhar sobre a visão dele como escravo de Cristo, em capítulo 9, e agora aqui no capítulo 10, ele vai chamar a advertência dos nossos irmãos do passado, os israelitas. O povo de Deus do Velho Testamento recebeu algumas revelações e manifestações de Deus que são, com certeza, extraordinárias. Eles viram as pragas no Egito, eles viram o poder de Deus manifestado em meio a obras que são extraordinárias. Nós podemos aqui
em breve momento, mensurar que as coisas que eles viram, talvez, com absoluta certeza, nós nunca veremos. Rio virar sangue, praga de sapo, praga de mosca, criança morrer, primogênito de animal e de pessoas morrerem. Você imagina Moisés falar, voltar, morrer e o da tua casa não morrer. Aquilo foi um impacto muito grande. O mar se abrir, um impacto muito grande. Eles viram grande. E pão caindo do céu. Isso é grande, não é? Vem como nuvem, você pega, dá para comer aquilo. E codornizes sendo levadas como que pelo vento no deserto. No deserto não tem codornizes assim, não. Sabe? Eles viram muita coisa. E o apóstolo Paulo vai dizer que eles pereceram. E no final tem uma advertência. Qual é? Cuide quem está de pé para que não caia. Essa advertência, ela fecha uma série de outras que ele faz ao longo desse processo, das quais eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos refletir, uma após outra. A primeira advertência que o apóstolo Paulo faz, e que os nossos irmãos do passado, os israelitas, povo de Deus, não se deram conta, foi ali do verso 1 até o verso 6. Como vocês podem perceber, todos eles receberam da mesma porção espiritual. Vocês devem ter visto. Eles receberam, dê uma olhada ali no verso 1. Eles foram ignorantes. Olha só. Eles foram ignorantes no sentido deles desprezarem. Aqui a palavra tem um aspecto de não desprezem, não ignorem, ou não faça pouco caso. Todos passaram pelo mar, foram batizados tanto na nuvem quanto no mar, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Preste atenção, essas coisas eram linguagens de Deus que apontavam para Cristo, que é a fonte da água viva, que é o alimento espiritual e que é nele que somos batizados. Então, eles estavam tendo uma relação com Deus, onde todos eles estavam recebendo da mesma maneira. Nenhum recebia mais ou menos. Todos estavam ali, proporcionalmente, sendo extremamente abençoados por Deus com tudo que eles precisavam. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus deu a ele tudo que eles precisavam. E não deu a eles tudo que eles queriam. Porque a cobiça no nosso coração nasce de que queremos além do que precisamos. Queremos o que nós desejamos a par de Deus. Deus nos deu isso e a gente quer isso. Repare que a advertência no verso 6 é a seguinte: ora, estas coisas se tornaram o quê? Exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Vamos morrer de sede, Deus deu água. Vamos morrer de fome, Deus deu maná. Só maná, deu carne. E nada bastava, nada era suficiente. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a cobiça nos cega para a bondade de Deus no dia presente. A cobiça, ela subtrai todo tipo de gratidão dos nossos corações e aponta os nossos olhos para aquilo que não temos como primazmente maior. A cobiça, então, ela neutraliza a gratidão pela bondade e ela estabelece o patamar para a idolatria. A partir da cobiça, aquilo que eu não tenho, pouco a pouco se torna maior e então eis um ídolo, porque essas são advertências contra a idolatria. Isso aqui é interessante aqui, observar, ele nem citou o bezerro de ouro. Ele está falando de idolatria a partir da ótica do coração cobiçoso, porque o ídolo, na verdade, vai revelar aquilo que nós queremos mais do que Deus. Então, é o primeiro ponto. Você é satisfeito com Deus? O que Deus te dá sempre traz louvor e agradecimento nos lábios? O que você não tem perturba você? Ou você coloca diante de Deus e segue com o que Deus deu? Até que, se Deus achar que deva ter, que tenha. A cobiça vai afastá-lo de Deus. A cobiça vai cegá-lo. Você está ouvindo isso agora. Vai cegá-lo quanto a Deus, vai neutralizar a sua gratidão e você vai cair na idolatria. E isso vai ser terrível para a sua vida.
O segundo ponto que eu queria ressaltar é a imoralidade de mãos dadas com a idolatria. Está ali no verso de número 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. A imoralidade é um caminho farto para a idolatria e o afastamento de Deus. A imoralidade se estabelece a partir do ponto onde o meu desejo pelo exercício da sexualidade, ele ultrapassa o que é circunscrito pelas Escrituras dentro do casamento, e também dentro do casamento, o olhar para com o cônjuge precisa ser um olhar não imoral. Porque muitos acreditam que a imoralidade é quando eu estou fazendo as coisas erradas fora do casamento. Estou assistindo pornografia, eu estou fazendo uso ilícito do meu corpo, eu estou proporcionando prazer por meios sexuais que são errados. Sim, mas dentro do casamento, casais podem ter procedimentos imorais um para com os outros, remontando coisas que pensaram no passado ou imaginavam no passado e agora querem fazer uso no casamento. O casamento não é para fazer uso de imoralidade de modo justificável. Nós precisamos compreender que eu vou dizer uma coisa para você, escute o que eu estou dizendo. Nós temos acesso infinito à pornografia aqui. Imoralidade, roupas curtas, roupas desejáveis de se olhar. E alguns podem passar por isso e achar que não são afetados porque passaram rápido. Ou não são afetados, mas sabe, tem duas maneiras de ser afetado. Uma delas é você não estar mais perceptivo disso, ao ponto de que o que acontece ao seu redor não mais te influencia, então está todo mundo usando roupa imoral, está todo mundo falando palavra imoral, está tudo imoral, eu não vou fazer, mas não te ofende mais, não te inquieta mais o fato do mal estar perto, nesse sentido, ou da imoralidade estar perto. E aí você se torna alguém passivo à imoralidade. Mas também tem aquela ativa, no qual eu não somente vejo isso, mas isso também é algo que eu quero fazer em algum nível. Portanto, alguns de nós podem acreditar que podem fazer certas coisas, ver certas coisas e não são afetados por ela. E o que nós temos depois é alguém que está insensível para com Deus. É alguém que está distante dos caminhos do Senhor, porque acha que foi só um negocinho que fez, que viu, que aconteceu. Isso está errado e Deus está exigindo que isso seja mudado. Se for você, que Deus, nesse momento, ministre seu coração para que seus olhos sejam santos, suas mãos sejam santas, seu coração seja purificado pela palavra do Senhor nessa manhã. E por causa disso o povo caiu. Advertência para nós. A idolatria da aversão sexual que o mundo cria e muitos aceitam como real. 3. Olha ali, lê ali. A reclamação é muito mais séria, do que imaginar. A gente pensa que imaginar a reclamação, mas sabe como Deus via isso? Olha só. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração põe Deus à prova, é o que está escrito aqui, versículo antes. Por que põe Deus à prova? A murmuração questiona Deus. A reclamação questiona o plano de Deus. A reclamação meio que diz assim, será que ele não pensou nisso? Não está vendo o que eu estou passando? A reclamação questiona os movimentos que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado de começar a inocentar nossas murmurações pelas nossas dificuldades. Temos uma dificuldade, logo é meio legítimo. Não aguento mais isso. Eu não vai. E a gente começa a lidar com a murmuração como se pudesse ser feita quando as coisas estão muito difíceis. Só que não é isso que as Escrituras nos mostram. Deus tem um plano maravilhoso, está sendo executado, e alguns desses momentos, desses planos, são bem difíceis para a gente. E nós devemos ir ao Senhor e dizer o quão difícil está sendo. E ao invés de dizer assim, que vida horrível, ou para que isso, ou não acredito que Deus está me fazendo passar por isso, ou coisas que são de fato infelizes e irreais, que muitas vezes acometem o nosso coração, nós dizemos, Senhor, está muito difícil. Senhor, está muito difícil, eu não estou conseguindo.
Se joga diante do Senhor e fala assim, não está dando, hoje não está dando. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não estou conseguindo louvar como eu gostaria, mas eu quero que o louvor saia dos meus lábios. Senhor, tem misericórdia de mim nesta manhã. Meu coração está se inclinando a acreditar que o Senhor não tem um plano perfeito. Vai falar com Deus. Vai olhar para a cruz e você vai ver na cruz o quê? O plano perfeito de Deus, extremamente desagradável, fisicamente torturante para Jesus. O plano perfeito de Deus. 4. Estas coisas, diz aí, né? Dá uma olhada aí no verso 11 e 12. Né? Estas coisas aconteceram, o 4, perdão, estamos no fim dos tempos, o verso 11, né? Exatamente, perdão. O verso 11 vai ser, estamos no fim dos tempos e não deveríamos ignorar tais avisos. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Tem uma coisa que Israel podia ter certeza se lesse a Bíblia hoje. Eles não estavam no fim dos tempos. Eles estavam ainda chegando na inauguração do fim dos tempos em Jesus Cristo, na sua obra. Então, hoje, nós já recebemos os apóstolos dizendo que estamos no fim dos tempos, estamos numa reta final. Quando estamos em retas finais, a gente tem que saber o que vale a pena e o que não vale a pena. Quando a gente, por exemplo, eu treino alunos para fazer o Enem. Quando chega o final da reta, como foi nessa semana, tive aulão com os alunos, eu falo o quê? Você tem isso tudo de história. Isso aqui não, 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 isso aqui não. Fica com esse tema, fica com esse tema, fica com esse tema, fica com esse tema. Isso aqui você não pode deixar de saber. E você foca em alguma coisa. Então, nós estamos no fim dos tempos e, às vezes, o que fazemos é abarrotar a nossa vida de preocupações que parecem ter igual peso, quando nós estamos na reta final. E deveríamos, então, estar apegados às coisas que realmente sustentam essa jornada final, que vão adiante dessa jornada final. O autor de Hebreus vai falar assim, não deixe de congregar como é costume de alguns. Mas ele vai falar depois o quê? Quanto mais o tempo se aproxima. Olha que interessante, o autor de Hebreus está falando assim, gente, isso é primordial, congregar é primordial, está acabando, está acabando. Santifiquem-se, senão ninguém verá, aquele que não se santifica não verá a Deus. O autor de Hebreus está preocupado com a reta final, e alguns de nós estão preocupados com uma vida que parece que vai durar 500 anos. Alguns de nós têm um tipo de mentalidade que parece que a vida não vai acabar. Tem 100 mil vidas. Então, vai acabar. Para alguns mais cedo do que para outros. O que hoje a gente deveria se apegar? Deveríamos estar buscando a Deus intensamente. A nossa vida de leitura, oração, devoção e serviço ao reino deveria ser privilegiosa em relação às demais coisas da vida. A nossa vida de trabalho, profissão, estudo, deveria estar sempre buscando de que os horizontes do reino estivessem impactados nos lugares onde nós estamos. Nós deveríamos ter aquilo que Jesus nos orienta, e eu creio que a igreja tem dado nível, mas como é uma advertência, eu não vou fazer outro tom senão a advertência. Busque primeiro o reino, e estas coisas vão ser acrescentadas. Jesus não está dizendo, vocês não precisam, está dizendo, não é a busca primais. E por último, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa parte é muito interessante, sabe por quê? Paulo não está dizendo, cuidado para não cair. Ele não falou isso. Ele falou, cuidado que aquele que pensa estar de pé, que não caia. Esse tipo de queda aqui não é uma queda comum, é a queda de quem acha que está tudo bem reclamar, está tudo bem ser imoral, está tudo bem não ter o foco no reino, está tudo bem, não está te incomodando. Você pensa estar de pé. E Paulo fala, cuidado para que não caia, porque essas coisas não são tudo bem. Elas são coisas que fazem pessoas cair em transgressão, em desgraça. Ao terminar essa questão, então, eu gostaria de salientar de que o apóstolo Paulo sempre me parece um homem que tem muita coisa para dizer sobre a vida, mas procura escolher algumas sobre as quais ele insiste. Morte e ressurreição, servidão a Cristo, avanço do reino, amor à igreja, dar a própria vida. É como se ele tivesse sempre um norte, e esse norte o levasse para mais perto daquilo que é a jornada final,
Quando ele termina em 2 Timóteo, ele vai dizer que ele combateu o bom combate. Ele faz um resumo da vida, né? A vida é uma guerra. E eu combati essa guerra nas armas de Deus. E agora eu estou... Ele está tranquilo, ele não está feliz, não está tudo bem, mas ele está com certa tranquilidade que o mundo não tem. A coroa da justiça está reservada. E o Senhor, reto juiz, me dará. Então, nesta manhã, para nós, a quem o fim dos tempos é chegado, eu conclamo santificação, eu conclamo abertura completa de coração para a obra de Deus, eu conclamo o fim da murmuração e da reclamação, eu conclamo de que toda cobiça seja colocada diante de Deus esta manhã e que a satisfação tome o lugar e a alegria que muitos abandonaram por viver uma vida de expectativas frustradas, que a alegria volte a ser o tom da vida do homem e da mulher de Deus nesta manhã. A alegria é uma marca do Espírito Santo em alguém. Que nesta manhã as advertências de Deus encontrem o seu coração e o encontrem aberto. E nesta oração eu convido você a começar orando sozinho e terminarmos juntos. Eu vou estar orando e você pode fazer isso também.